pergunta muito frequente que tem aqui no canal e em sala de aula é se avançou o sinal vermelho depois das 22, 23 horas, ou até mesmo de madrugada, a pessoa pode ser multada? E se no local em que eu avancei o sinal vermelho de madrugada existir uma lei municipal ou uma lei estadual permitindo esse avanço, isso é considerado legal? Essas e outras curiosidades sobre avanço do sinal vermelho te conto nesse vídeo aqui. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Olha só, nesse vídeo eu reuni as principais curiosidades e informações que todos que dirigem ou trabalham com a mobilidade humana, com o trânsito, precisam saber em relação ao sinal vermelho, avanço do sinal vermelho, fora do horário, o que a legislação de trânsito diz, entre outras questões. Começo falando que vamos falar do avanço efetivo do sinal vermelho. Então, vamos desconsiderar quando estiver o semáforo piscante, com a luz intermitente na cor amarela. Nesse caso aí, não se considera, por óbvio, avanço do sinal vermelho, mas uma primeira informação que é muito importante: se no cruzamento o semáforo estiver piscante na cor amarela, a preferência de passagem é aquele que vem pela direita do condutor. E, tecnicamente, não importa se uma via é mais estreita ou mais larga. Do ponto de vista da legislação, é o que vem à direita do condutor que vai ter a preferência de passagem. E quando isso acontece, muito provavelmente estudos técnicos apontaram a necessidade de desligamento desse equipamento, deixando intermitente, justamente por uma questão de não ter tanta fluidez, muito menos travessia de pedestre com frequência. Diferente disso, evidentemente, o semáforo poderia continuar funcionando. Até porque, se nós olharmos o artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro, que houve uma recente mudança, em abril de 2021, o texto não fala em restrição de horário. O que acontece? Se o semáforo estiver funcionando durante toda a madrugada, com a indicação luminosa nas três cores, significa que, do ponto de vista legal, ele precisa ser respeitado. Portanto, sim, do ponto de vista legal, o sinal estando vermelho, mesmo às 3 da manhã, configura-se obrigatoriedade do seu respeito. Muita gente vai falar assim, mas existe uma questão de segurança, existe uma lei no meu estado que permite o avanço do sinal vermelho. Isso eu falo daqui a pouquinho. Como eu havia falado, recentemente, abril de 2021, houve uma alteração no artigo 208, que é justamente o artigo que fala da infração do avanço do sinal vermelho. A redação atual traz o seguinte: avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita, prevista no artigo 44A deste Código. Basicamente, o que o texto da lei diz é o seguinte: mesmo que o semáforo esteja na cor vermelha, se houver alguma sinalização que permita a livre conversão à direita, não será considerada infração de trânsito. Muita gente até tem falado o seguinte: o Brasil adotou uma regra que já era utilizada nos Estados Unidos há muito tempo. E, na verdade, esse princípio é diferente dos Estados Unidos. Como é que funciona? No Brasil, para você virar à direita, mesmo o semáforo estando vermelho, você só pode fazer se a sinalização permitir. Enquanto nos Estados Unidos, você pode fazer sempre, a não ser que tenha uma sinalização proibindo. Uma outra coisa importante que diz respeito ao avanço do sinal vermelho é o seguinte: imagine que o semáforo não está funcionando, mas naquele ponto existe um agente de trânsito fazendo o controle do fluxo dos veículos, ou seja, ora ele manda um sentido parar, ora ele manda um sentido seguir. O que acontece? Mesmo que o semáforo não esteja funcionando, a partir do momento que o agente de trânsito se posiciona a partir de gestos e silvos com a ordem de parada, que é com esse braço elevado acima da cabeça, caso o condutor passe sem obedecer a essa ordem de parada, vai ser considerado avanço da ordem de parada do agente de trânsito, assim como está na lei o avanço do sinal vermelho. Muita gente até questiona o seguinte: se ele não obedecer o agente de trânsito, ele vai levar uma multa por desobediência. Não, neste caso, se ele não obedecer a ordem de parada num controle de fluxos ali no cruzamento, vai ser considerado avanço da ordem de parada, penalmente
igual a como se estivesse avançando o sinal vermelho. É muito importante deixar claro que todas as informações que eu estou falando em relação ao avanço do sinal vermelho servem tanto para as autuações que foram feitas de forma manual por agentes de trânsito, quanto dos equipamentos não metrológicos, equipamentos que captam o avanço do sinal vermelho. Portanto, estes também, do ponto de vista legal, podem funcionar a qualquer horário durante 24 horas. É muito comum que as pessoas tragam um caloroso debate em relação a isso, porque as cidades são muito violentas na grande maioria das vezes, e claro, quem defende que se possa avançar depois de um determinado horário é justamente para fugir dessa possibilidade de assalto, latrocínio, enfim, qualquer tipo de agressão e violência. Mas é importante dizer que, se aquele ponto de fato precisa ter um cuidado maior, o órgão de trânsito poderá deixar o semáforo intermitente, assim como a gente falou no início. E esse mesmo órgão de trânsito não poderá determinar que os agentes de trânsito não autuem depois de um determinado horário. Por exemplo, proibir os agentes de autuarem para quem avança o sinal vermelho, independente do horário. Se o órgão de trânsito entende que aquele lugar é violento e que as pessoas poderiam avançar, significa que o próprio órgão poderá deixar os equipamentos desligados. Claro, sempre que houver estudos técnicos que permitam essa autorização. É possível que determinados semáforos ou equipamentos de fiscalização, metrológicos ou não metrológicos, possam ser desligados por iniciativa do próprio órgão, mas também por decisão judicial. E por fim, uma questão que muita gente traz aqui: existem municípios e estados que praticam leis locais, né, leis municipais ou estaduais, a depender do caso, autorizando o avanço do sinal vermelho a partir de uma determinada hora. Não importa qual a regra e não importa qual o local, o que é que a gente precisa entender? A Constituição Federal, lá no artigo 22, ele diz que legislar em matéria de trânsito é de competência privativa da União. Portanto, qualquer regra de trânsito que esteja normatizada precisa necessariamente passar pelo Congresso Nacional e pela Presidência da República. Estados e municípios não podem legislar em matéria de trânsito, por mais que isso aconteça e por mais que, onde acontece, isso é respeitado. Mas, do ponto de vista legal, tais leis podem ser consideradas, se assim for reclamada, como inconstitucionais. O fato é que a nossa legislação de trânsito ela é muito complexa, às vezes muito confusa, e o nosso papel é justamente trazer aqui, sem paixões, sem muito sentimento, de forma restrita, de como está escrito no Código de Trânsito e nas resoluções do contrato. Por isso, espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e compartilhar para outras pessoas. E se gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no canal. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.